FRN, TVU e Universitária FM apresentam Debate entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Apoio a Dorne Sindicato, firme na luta contra os retrocessos. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Caurne, saúde, segurança e tranquilidade há 20 anos. Isso é importante para você. Boa noite a você que já está nos acompanhando nas redes sociais. Nós estamos ao vivo aqui dos estúdios da TV Universitária, onde acontece em alguns minutos o debate entre os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte. O debate dos candidatos ao governo do estado pela Superintendência de Comunicação da UFRN já é tradição. Eu começo agora com o professor José Zilmar, Superintendente de Comunicação da UFRN. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Universitária. O debate já é tradição aqui. Esse ano a gente tem uma grande estrutura, mas a gente não faz esse debate sozinho, né? A universidade faz praticamente uma força-tarefa para esse evento. Exatamente. Boa noite. Temos feito um esforço a cada ano de eleição para que esse evento se permaneça na grade de programação, que seja uma oportunidade para que as pessoas, os eleitores, a sociedade, possa conhecer um pouco mais dos candidatos, né? Em um momento especial como esse de debate, que tem todo um regramento, que tem toda uma estrutura, né? E isso é importante porque a universidade cumpre com o seu papel, né, de formadora e oferece uma estrutura de uma TV e de rádio públicas, né, que leva até a uma imensa audiência, né, esse debate e um momento em que os candidatos podem também se diferenciar em termos de apresentação para esse eleitorado. Nós temos no debate da TV Universitária diversos diferenciais, né? Entre eles a participação das pessoas que mandaram perguntas. Como é que o senhor vê esses diferenciais? Isso, nós consolidamos um formato, né, com a presença de especialistas, né, de perguntas da sociedade. Isso traz uma motivação, tanto para quem está participando, né, enquanto candidato, como para quem está assistindo, né, porque é uma dinâmica diferente, né, e que permite trazer algo novo, né, em termos de conteúdo. Tá ótimo, professor José Zilmar, Superintendente de Comunicação da UFRN. Nós continuamos por aqui nos últimos preparativos, faltam alguns minutos apenas para começar o nosso debate. Lembrando que o debate será transmitido simultaneamente pela TV Universitária, Rádio FM Universitária, pelo Facebook do TV Notícias e também pelo canal do YouTube no TV Notícias. Então continue com a gente, o debate começa em instantes.
pedir agora para cada candidato, um de cada vez, falar, usar o microfone para a gente testar o áudio, por favor. Por favor, Freitas Júnior. Breno Queiroga. Heró Bezerra. Dário Barbosa. Professor Carlos Alberto. Ok, muito obrigado. Em instantes nós vamos entrar no ar eu peço para que vocês já deixem todos os telefones desligados e a gente pede para que vocês fiquem sentados somente durante os intervalos. Em 1 minuto nós vamos estar no ar, ok? O tempo de cada resposta vai ser anunciado pelo mediador, Jadir Souza, a cada intervenção. Então vocês devem aguardar a fala do apresentador para que vocês possam fazer as respostas. Sem mais, desejo boa sorte a todos os participantes. Muito obrigado. Universitária 88,9 MHz trazem para você, ao vivo, o debate eleitoral com a candidata e os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Nosso debate tem transmissão simultânea pela TV Universitária e Rádio Universitária 88,9. Você também pode acompanhar nosso debate pelo YouTube, Facebook e também pelo portal da UFRN na internet. Contamos com a parceria dos Departamentos de Comunicação Social e de Direito Processual e Propedêutica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ainda da Seccional Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Todos os candidatos que disputam o pleito foram convidados e somente o candidato à reeleição, Robson Faria, recusou a participação. Os demais candidatos confirmaram presença. Faremos agora uma breve apresentação de cada um deles, de acordo com um texto produzido por suas assessorias. A ordem das apresentações foi definida por sorteio. Freitas Júnior tem 30 anos e é natural de Alexandria, município do Rio Grande do Norte. Esta é a primeira vez que ele concorre ao governo do estado. Começou o ativismo social e político no movimento estudantil. Em 2016, disputou a Prefeitura do Natal, quando foi o candidato mais jovem do Brasil. Freitas Júnior é formado em gestão ambiental, palestrante e professor. É servidor público municipal e atua nas questões ambientais. É um dos fundadores do partido Rede Sustentabilidade e hoje é porta-voz da sigla no Rio Grande do Norte.
Breno Queiroga tem 37 anos, casado, pai de um filho e formado em engenharia. Foi prefeito de Olho d'Água dos Borges, onde conseguiu aprovar projetos junto ao governo federal, o que resultou na inauguração de 25 obras em 4 anos de gestão. Breno optou por um projeto político alternativo no Rio Grande do Norte, atuando pelo Partido Solidariedade. A candidata Fátima Bezerra não conseguiu conciliar a agenda para participar deste debate, mesmo tendo sido informada da data da realização há 44 dias. A assessoria da candidata confirmou a presença dela há exatos 37 dias. Heronildes Bezerra da Silva, conhecido como Heró, é natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Atualmente exerce atividades ligadas à sua formação teológica, ocupando nos últimos 11 anos a presidência do Episcopado no Palácio de Deus, IPDE. É também presidente da Confederação de Ministros Integrados e Igrejas de Deus Evangélicas. Disputou as eleições para prefeito de Mossoró em 2008 e para vereador em Natal em 2016. Dário Barbosa nasceu em Recife, capital de Pernambuco, e tem 65 anos. É professor de Educação Física na rede pública do Estado e no município de Natal. Iniciou a militância sindical e popular na década de 1980. Em 1992, rompeu com o PT por discordar das alianças que o partido começava a fazer com empresários e legendas da direita. Dário Barbosa é um dos fundadores do PSTU e se dedica à luta pelos direitos dos trabalhadores e da população pobre e à defesa do socialismo. Carlos Eduardo Alves também alegou não ter conseguido desmarcar outros compromissos na agenda, mesmo que sua equipe também tenha sido informada da data do nosso debate há 44 dias, no dia 16 de agosto, e que eles tenham confirmado a participação há exatos 30 dias. Lembrando que Carlos Eduardo também não compareceu à série de entrevistas aqui na TVU e na Rádio Universitária, além de também não ter comparecido ao nosso debate eleitoral nas eleições de 2016. Professor Carlos Alberto nasceu em 1968. Formado em administração, com mestrado em administração de recursos humanos pela UFRN e doutorado em administração pela USP, Carlos Alberto é professor da UFRN desde 1999. Foi candidato a vice-prefeito de Natal em 2012 e em 2014 candidatou-se a deputado federal. Filiado ao PSOL, o professor Carlos Alberto defende a bandeira da educação. As regras deste debate foram discutidas e aprovadas pelas assessorias dos candidatos ao governo do Estado em reunião no dia 16 de agosto. Confira agora as principais normas de cada um dos blocos do nosso debate. No primeiro bloco, os candidatos respondem às perguntas enviadas pelos eleitores pela internet e nas redes sociais, entre os dias 14 e 24 deste mês. As perguntas têm a duração de até 1 minuto e as respostas dos candidatos não podem ultrapassar os 2 minutos. Nesta fase, o mediador faz 2 sorteios. Um para definir o candidato e outro para definir a pergunta. No segundo bloco, o candidato pergunta para candidato. As perguntas devem ser realizadas de maneira direta entre os candidatos, com duração de até 1 minuto e tema livre. O primeiro candidato sorteado escolhe o candidato que vai responder a sua pergunta. O candidato escolhido tem 2 minutos para a resposta e os dois ainda têm direito a 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Em seguida, é a vez do candidato que respondeu fazer a sua pergunta para outro candidato e assim por diante. Cada candidato só pode ser escolhido uma única vez e o sorteado para fazer a primeira pergunta deve ser o último a responder. No terceiro bloco, os candidatos respondem às perguntas enviadas previamente por especialistas em políticas públicas das mais diversas áreas da UFRN. Assim como no primeiro bloco, são 2 sorteios. Um para definir quem responde a pergunta com até 1 minuto de duração e outro para escolher a pergunta dos especialistas ao candidato. A resposta não pode passar dos 2 minutos. O quarto e último bloco está destinado às considerações finais. Cada candidato tem 2 minutos. A ordem das falas será definida por sorteio. Os eventuais pedidos de direito de resposta serão analisados por uma comissão jurídica formada por um representante da OAB, um do Departamento de Direito Processual e Propedêutica da UFRN e um do Departamento de Comunicação Social
também da UFRN. De acordo com as regras do debate, o direito de resposta, quando concedido, terá duração de 1 minuto, tempo este que será descontado da próxima participação do candidato motivador do direito de resposta. Vamos então começar, candidatos, o nosso debate. Eu vou aqui fazer o sorteio, começando pelas perguntas enviadas pela população do Rio Grande do Norte. Fazer o sorteio aqui. A pergunta que a gente vai acompanhar agora veio do Vitor Dias. Vitor Dias, aqui de Natal. A gente vai agora saber qual candidato, sortear o candidato que responderá a pergunta do Vitor Dias. O candidato sorteado foi o candidato Freitas Júnior, da Rede Sustentabilidade. Candidato, eu peço, por favor, que o senhor acompanhe a pergunta na tela. Em todo o Brasil, os governos estaduais negligenciam o transporte coletivo metropolitano no entorno das grandes capitais. E o Rio Grande do Norte, infelizmente, não é exceção. O sistema é confuso, algumas linhas têm números, outras têm letras e outras nem sequer isso têm. Eu queria saber quais as propostas para melhorar o transporte coletivo no entorno da Grande Natal e quais as propostas também de integração com outros modais de transporte e com os outros sistemas municipais da Grande Natal. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta, o tempo vai ser contado aí, marcado por este cronômetro. Boa noite, Jodi, boa noite, candidatos. Boa noite a você que acompanha de casa pela TV Universitária. Primeiramente, eu quero lamentar a ausência dos 3 candidatos que estão mais bem pontuados, segundo as pesquisas, a ausência da senadora Fátima Bezerra, a ausência do governador Robson Faria e a ausência do ex-prefeito Carlos Eduardo. A integração dos modais de transporte e o incentivo ao transporte coletivo é uma medida extremamente necessária para o estado do Rio Grande do Norte. Já no ano de 2016, disputando a Prefeitura de Natal, apresentamos a nossa proposta. Primeira coisa, fazer uma licitação do transporte público que seja moderna, transparente e a população saiba para onde está sendo destinado cada centavo que é gasto com o dinheiro público. Também precisamos fortalecer a integração do transporte na região metropolitana de Natal, melhorar a qualidade do nosso transporte, garantir um transporte mais barato e um transporte eficiente. Quando eu falo de transporte eficiente, eu quero dizer que a população vai ter um transporte de qualidade e um transporte que passa na hora certa. Com um software de computador é possível fazer isso, mas é preciso ir além. Por exemplo, abolir o dinheiro nos ônibus. Nós temos exemplos na América do Sul com a tarreta Sub em Buenos Aires, mas que já está sendo implantado em capitais como, por exemplo, Goiânia, aqui no Brasil. De forma que o motorista de ônibus não vai mais ocupar a função também de cobrador e, consequentemente, vai aumentar a qualidade do serviço que ele está oferecendo e vai diminuir o risco para o passageiro, ao mesmo tempo que não vai estar utilizando o dinheiro, aumentando o risco de assalto e, consequentemente, também vai acabar com essa coisa horrível que é... Obrigado, candidato. O seu tempo acabou. Muito obrigado pela resposta. Vamos seguir, então, com o nosso debate. Eu vou sortear mais uma pergunta que foi enviada pela população do Rio Grande do Norte. A pergunta agora é do Josivan Américo. Josivan Américo, também aqui de Natal. Eu vou agora sortear qual candidato responderá a essa pergunta. Candidato sorteado, olha só. Candidato Breno Queiroga. Candidato Breno Queiroga vai responder a pergunta do Josivan Américo. Candidato, eu peço por favor que o senhor acompanhe a pergunta aí na tela. Olá, bom dia. O meu nome é Josivan, moro aqui no bairro Nossa Senhora da Apresentação, em Natal, no Rio Grande do Norte. Então eu gostaria de direcionar a pergunta ao candidato a governador do nosso estado. Qual é a proposta que ele tem para a duplicação, para a execução dessa duplicação da Avenida das Fronteiras e do trevo ali do Gancho de Igapó, já que existe uma placa ali na Tomás Landim informando que foi liberada uma verba desde janeiro de 2017
e até essa data as obras do gancho de Igapó não foi iniciada e a duplicação aqui da Avenida das Fronteiras está paralisada. E se existe alguma proposta de uma terceira ponte para ligar a Zona Norte com a Zona Sul, já que o trânsito aqui continua muito intenso, mesmo com a ponte nova, a ponte Nilton Navarro. Candidato Breno, o senhor terá 2 minutos para a resposta. Josivan, nossa primeira proposta de campanha é não mentir. Eu não vou mentir para você. Primeiro ponto, a construção de uma terceira ponte é importante, é necessária, mas ela parte de um projeto estruturante que deve conseguir captar esse recurso que não vai ser imediato. Mas a conclusão das obras, esse é um ponto muito importante. Eu já fui gestor, eu sou o engenheiro civil do estado do Rio Grande do Norte que tem mais projetos públicos aprovados. Já fiz mais de 2.000 projetos públicos. Já trouxe para mais de 70 cidades do nosso estado mais de R$1 bilhão em obras, inclusive para o próprio governo do estado. E uma das coisas que eu percebo na gestão pública é uma total desvalorização da profissão do engenheiro civil no âmbito das gestões municipais e na estadual. Nós vamos estruturar as nossas equipes de engenharia para que os nossos convênios funcionem de forma célere e ágil. Eu digo isso pela experiência própria de um prefeito de uma cidadezinha pequena que não tinha nenhuma condição de gestão, a maior dificuldade de gestão, poucos recursos. Minha cidade não tinha indústria, não tinha royalty, não tinha petróleo, praticamente não tinha nem água por causa da seca. E mesmo com todas essas dificuldades, nós construímos um banco de projetos estruturantes, organizamos nossa equipe de engenharia e inauguramos 25 obras em apenas 4 anos. Numa escala pequena, cidade pequena, mas essa estrutura, é essa estratégia que nós vamos implementar no nosso estado do Rio Grande do Norte. Valorizar as carreiras de engenharia de forma organizada para que os convênios do nosso estado funcionem de forma rápida e as obras que você mencionou sejam executadas. O que é triste no nosso estado é saber que existe recurso disponível, inclusive em conta, mas por incompetência do estado e por negligência à profissão do engenheiro civil, esse recurso fica parado e muitas vezes é devolvido para Brasília, quando nós poderíamos estar utilizando ele para obras que seriam de grande utilidade para o cidadão, na obra, gerando emprego e renda, e depois de pronta, fornecendo infraestrutura para a sociedade. Candidato Breno, muito obrigado por sua resposta. Vamos então para um novo sorteio. Mais uma pergunta enviada pela população do Rio Grande do Norte. Agora, a pergunta é do Heriberto Laurentino de São Gonçalo do Amarante. Eu vou agora sortear qual candidato responderá a pergunta do Heriberto. O candidato sorteado foi professor Carlos Alberto. Professor Carlos Alberto, eu peço por favor que o senhor acompanhe a pergunta. Olá, meu nome é Heriberto. Candidato, como resolver o problema da segurança pública do nosso estado com inteligência e agilidade, visto que a grande parte dos crimes praticados aqui não são solucionados? Candidato, o senhor tem 2 minutos. Heriberto, de uma maneira bem simples, a segurança pode ser resolvida no Rio Grande do Norte. Como? Dotando orçamento para a segurança pública. Na nossa gestão, nós não teremos apadrinhados políticos dentro da máquina pública. Então, sem essas pessoas, nós vamos poder recompor o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil, onde existe um déficit hoje de mais de 9.000 policiais. Esses policiais fazem muita falta. Por exemplo, na semana passada, em Parelhas, a cidade foi completamente sitiada porque existem pouquíssimos policiais nas cidades do interior. A cidade foi sitiada, explodiram caixas eletrônicos, chegaram inclusive a levar um caixa eletrônico. Então, a polícia, por que os bandidos chegam na cidade com tanta facilidade? Porque não existe efetivo policial nas cidades do interior. Então, com esse déficit, o bandido sempre sabe, o crime organizado sabe, que naquelas cidades existe pouco efetivo. Então, nós precisamos recompor o efetivo para que a polícia tenha vantagem numérica sobre o crime organizado. Porque a polícia é para sempre ter vantagem sobre o crime. E o primeiro aspecto é ter vantagem em número de policiais. Segundo, nós precisamos recompor a capacidade técnica e de infraestrutura para a polícia. Quem conhece as delegacias do Rio Grande do Norte sabe que estão, em sua grande maioria, completamente sucateadas e os policiais sem equipamentos adequados. Nós precisamos dotar a polícia de capacidade investigativa. A Polícia Civil não tem capacidade hoje
de infraestrutura para investigar. A insatisfação dos policiais, principalmente, é com a falta de infraestrutura de trabalho. Tenho certeza que se a gente der infraestrutura como vamos dar, a situação na segurança pública no Norte será completamente diferente do que é hoje. Candidato, muito obrigado por sua resposta. Eu vou fazer mais um sorteio, mais uma pergunta enviada pela população do Rio Grande do Norte. Agora a pergunta é do Fábio Farias, aqui de Natal. Fábio Farias, aqui de Natal, eu vou sortear o candidato que vai responder a esta pergunta. Candidato sorteado. Candidato Dário Barbosa. Candidato Dário Barbosa, eu peço então, por favor, que a gente acompanhe a pergunta aí na tela. Candidato, o Rio Grande do Norte e o Brasil vem experimentando uma onda de empreendedorismo, sobretudo o empreendedorismo de inovação. Novas startups vêm aparecendo, novas tecnologias vêm se desenvolvendo e novas pessoas estão interessadas em entrar nesse mundo. Esse mundo ele tem uma característica muito importante para a economia, porque ele é um tipo de economia de valor agregado, ou seja, o valor que é vendido é um valor alto e geralmente traz uma renda muito boa para as pessoas que estão neles. Vários estados já têm políticas públicas bem definidas para a inovação. É o caso de Minas Gerais, é o caso de Santa Catarina. E eu quero saber de você. Você tem algum planejamento, alguma política pública pensada especificamente para incentivar o empreendedorismo de inovação aqui no Rio Grande do Norte? Candidato Dário, o senhor tem 2 minutos. Primeiro, boa noite a todos e boa noite a quem está nos assistindo. Primeiro, o que é que nós estamos afirmando? Que os investimentos do Estado, eles não irão para as grandes empresas. O nosso objetivo é que o Estado, parte do seu orçamento, possa investir em ciência e tecnologia. A universidade, tanto a estadual como a federal, são instrumentos de pesquisa e de desenvolvimento. Então, serão aliados nesse projeto de desenvolvimento. Por quê? Porque a maioria dos empregos no Brasil, eles não são das grandes empresas, das grandes corporações. São mesmo que tenham muita tecnologia, mas nós estamos preocupados com a ciência e tecnologia, mas com investimento para o emprego. E são as micro e pequenas empresas responsáveis, quando não tinha crise econômica, por 80% dos empregos. Agora, em crise, mais de 60%. Então, o nosso projeto é o desenvolvimento, o investimento em ciência e tecnologia, para que se possa, a partir dessas inovações tecnológicas, o Estado ele ser promotor de investimento e abraçar esses projetos, mas também com o projeto do Estado. Então, o Estado tem a obrigação e responsabilidade de tirar do seu orçamento. Vou dar um exemplo aqui. O Estado agora, o orçamento de 2019, a previsão é de 1,750 bilhão de reais para incentivos fiscais. Mas não quer dizer que seja para micro e pequenas empresas, nem essas novas tecnologias que partem da população, e sim para as grandes empresas, como a Guararapes e como as empresas multinacionais ou as grandes nacionais que querem se instalar aqui no Estado. Então, nós não vamos permitir, nem a orientação nossa vai ser pegar investimento do Estado para dar concessão ou renúncia fiscal a essas empresas. Portanto, nós queremos abraçar esse projeto com desenvolvimento, mas com investimento do Estado. Candidato, muito obrigado por sua resposta. Eu vou fazer mais um sorteio, mais uma pergunta enviada pela população do Rio Grande do Norte. Vamos ver aqui. Pergunta agora sim do interior do estado, a pergunta do Kaique Ferreira, de João Câmara. Kaique Ferreira, de João Câmara. Por protocolo, vamos fazer o sorteio do candidato que vai responder, mas a gente já sabe que é o candidato Heró Bezerra. Candidato Heró Bezerra, eu peço, por favor, então, que a gente acompanhe a pergunta do Kaique aí na tela. Oi, eu sou Kaique Ferreira, estudante de Engenharia Civil da FRN e moro em João Câmara. E venho falar sobre as eólicas. O Rio Grande do Norte tem a maior produção de energia eólica do Brasil. E quero saber como vocês pretendem atrair empresas e investimentos para o Rio Grande do Norte, baseando nesse dado. Outra pergunta que eu quero fazer é como vocês pretendem investir mais em energia limpa no Rio Grande do Norte. Se vocês têm algum plano e como poderiam fazer isso. Obrigado. Candidato Heró Bezerra, o senhor tem 2 minutos a partir de agora para responder ao Kaique. Kaique, meu forte abraço. Fico feliz e muito agraciado com sua pergunta.
E o nosso plano de governo, ele possui 28 propostas. Propostas essas viáveis e concretas, possíveis de ser cumpridas. A pergunta feita em relação às eólicas e a questão da energia limpa, ela passa pelo governo federal. E eu tenho a mais absoluta certeza de que o governo federal, que será Jair Bolsonaro e o general Mourão, inclusive o general Mourão é o vice do meu partido, e nós temos aí uma afinidade política, nós teremos a condição de poder aliar essa situação e poder dar mais desenvolvimento e ampliar o programa, os investimentos para o Rio Grande do Norte, e com certeza isso trará benefício ao Rio Grande do Norte. Então nós estamos preparados para governar, nós estamos preparados para fazer um Rio Grande do Norte melhor, que vá exatamente progredir a partir do momento em que nós temos um governo forte, firme, pronto para trabalhar, aliado ao governo federal, que aí nós temos aí hoje os candidatos aos quais nós defendemos, estão praticamente eleitos. E Herói, no Rio Grande do Norte, terá muito mais condições de fazer pelo povo norte-riograndense, inclusive o povo aí de João Câmara. Então, meu muito obrigado e fico lisonjeado com a pergunta feita. Obrigado, candidato. Termina aqui o primeiro bloco do debate eleitoral entre os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte, em transmissão simultânea da TV Universitária, Rádio Universitária 88,9 e também pela internet, no YouTube, Facebook, além do portal da UFRN na internet. No próximo bloco, o candidato pergunta para candidato. Nós voltamos em instantes.
Vamos a apresentar Debate entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Apoio Adorni Sindicato, Sicredi e Caurni. De tema livre e devem ser feitas em até 1 minuto. O primeiro participante sorteado escolhe quem vai responder a sua pergunta. O candidato escolhido terá 2 minutos para a resposta. Cada um dos debatedores tem ainda 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Lembramos que o primeiro candidato a perguntar deverá ser o último a responder, para que assim seja garantido que todos perguntem e sejam perguntados. Vamos então ao sorteio para saber qual candidato fará a primeira pergunta. Eu vou fazer aqui o sorteio. Primeiro candidato a perguntar será o candidato Freitas Júnior. Candidato, para quem vai a sua pergunta? Para o Bispo Heró. Para o Bispo Heró, então, o candidato Freitas Júnior fez a pergunta ao Bispo Heró, vai fazer a pergunta ao Bispo Heró. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Candidato, uma das nossas propostas para a segurança pública é criar os fundos de aparelhamento ou de reaparelhamento. São fundos das polícias, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, e que na realidade não vai significar um novo imposto para a sociedade, mas sim que será uma taxa que vai ser cobrada a partir de eventos, como, por exemplo, o Carnatal, Mossoró Cidade Junina, e que vai justamente ajudar a custear as despesas das polícias, fazendo com que a gente tenha condições, inclusive, de ter mais viaturas e policiais nas ruas. O que o candidato acha dessa proposta? Candidato Heró, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu peço, por favor, que zerem o cronômetro para a gente poder... Candidato, 2 minutos. Candidato Freitas Júnior, eu vou me ater aqui ao nosso programa de governo, no qual nós apresentamos propostas relacionadas à segurança pública, momento em que nós queremos defender no nosso governo que as forças de segurança do nosso Estado possam ter todo o aparelhamento necessário, e nós defendemos, inclusive, uma força-tarefa, uma investida em que nós possamos implantar o elefante seguro como uma ofensiva à violência tão presente e que tem sido os reclamos do nosso povo norte-riograndense. E o elefante presente, ele estará presente nas fronteiras, inclusive para coibir o crime organizado, evitar que bandidos de outros estados possam migrar para o nosso estado, o Rio Grande do Norte, prender fugitivo da justiça e desarmar o bandido. E nós estamos preocupados principalmente com os municípios que têm sofrido uma agressão quando bandidos arrombam banco, explodem caixas eletrônicos, faz aquele terror no interior do estado. Então, nosso governo estará preparado, inclusive para aumentar o efetivo, porque a cada ano do nosso governo, nós teremos aí um acrescento no efetivo do nosso estado de 625 novos policiais, e ao final do nosso mandato nós teremos 2.500 novos policiais, coisa que nenhum governo fez, nem inclusive o atual fez. Então nós estaremos preocupados em resolver o problema da segurança, inclusive estabelecer a paz para o povo norte-riograndense. E nós iremos exatamente trabalhar nesse sentido, e podemos aqui afirmar e confirmar que nós teremos o apoio do governo federal através de Jair Bolsonaro e do general Mourão. Candidato Freitas Júnior, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Recompor o efetivo das polícias, fazendo novos concursos, colocar o salário em dia, reequipar as polícias, modernizando-as. Claro que temos que criar um software, adotar um programa para controlar todas as ocorrências policiais e estabelecer metas pela redução de homicídios. Temos o exemplo do vizinho estado do Pernambuco com o Pacto pela Vida. Vamos trazer o Pacto pela Vida para o Rio Grande do Norte e fazer o trabalho de manutenção da estrutura de nossas polícias com a criação dos fundos de reaparelhamento e dando mais 15 dias de folga para os nossos operadores de segurança, policiais, agentes
penitenciários e agentes socioeducativos vão ganhar mais 15 dias de férias para cuidar da sua saúde. Com essas medidas, nós vamos identificar as manchas de violência, a mancha de crime do nosso estado e vamos trabalhar de forma articulada para ter a viatura e o policial correto, no local correto, no momento necessário para coibir a atividade criminosa. Candidato Herói Bezerra, o senhor tem agora 1 minuto para a tréplica. Olha, eu quero aqui ainda me ater ao nosso programa de governo e dizer que nós temos propostas viáveis. Inclusive, nós queremos reafirmar aqui que um dos nossos pontos é exatamente a defesa da vida. E nós queremos que o norte rio-grandense possa viver cada vez mais. E para isso nós precisamos estabelecer a segurança, até porque ninguém pensa ou quer investir num estado onde predomina tanta violência e tantos assaltos. Então, nosso governo estará preocupado em resolver esse assunto e trabalhar para resolver este assunto. Inclusive, nós buscamos dar aos nossos policiais, das forças de segurança do nosso estado, a condição de uma vida mais digna. E nós pensamos em criar a vila que vai favorecer as nossas forças de segurança. Casas para os nossos policiais e tirar eles das áreas de risco. Herói Bezerra, muito obrigado, mas agora a palavra continua com o senhor, porque o senhor escolhe para quem perguntar. Eu quero fazer a pergunta para o candidato Dário Barbosa. O senhor vai fazer, então, tem 1 minuto para fazer a sua pergunta ao candidato Dário Barbosa. Dário Barbosa, o senhor é professor e o senhor convive com os estudantes e nós temos visto e vivido situações em que os estudantes eles têm tido uma participação muito importante e decisiva nos seus movimentos estudantis, através dos seus DCEs, através dos centros acadêmicos, dos grêmios estudantis. E eu pergunto, o senhor como professor, como é que o senhor vai fazer para assistir essa classe tão honrosa que tem prestado um grande serviço ao Brasil? Candidato Dário, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Herói, a nossa militância tem a ver com os movimentos sociais, inclusive o movimento estudantil. O movimento estudantil ele tem uma força muito grande e tem uma história nesse país. Vou dar um exemplo. A construção, a campanha de defesa do petróleo é nosso, nos anos 50, foi feito por 2 segmentos. Os estudantes e a população brasileira queria independência, não queria se submeter à energia de petróleo ser dos Estados Unidos, as reservas nossas, definidas pelos Estados Unidos, e outra, além da população, outra instituição que foram as Forças Armadas. Então vejam as diferenças, os estudantes e as Forças Armadas. Mas o que é que nós vemos hoje? É que eu lamento que o seu candidato a presidente, que é um capitão, diz que é patriota, pretende privatizar tudo, inclusive a Petrobras, que é um instrumento de desenvolvimento para esse país. Já mostrou. A corrupção, você tem que acabar com a corrupção. Você não pode acabar, entregar a Petrobras, como também não pode privatizar as universidades públicas. Então é preciso que você tenha esses instrumentos, essas instituições como geradoras de desenvolvimento e com a participação do movimento estudantil, o que é a luta por uma educação pública de qualidade, também nas universidades, no ensino fundamental e básico, os estudantes sempre estão presentes. Portanto, nós respeitamos esse movimento, queremos governar, inclusive, com esses movimentos sociais, os estudantes que nos deram e nos dão todo dia lição de combatividade, de luta e de defesa das riquezas desse país e desse povo brasileiro. Candidato Herói Bezerra, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Olha, eu quero dizer aqui que essa pergunta ela tem muito a ver comigo, porque se identifica até pelo fato que eu estou inserido no movimento estudantil. Eu tive uma passagem no movimento estudantil em que nós pudemos construir muita coisa, inclusive a luta pela meia entrada. E hoje nós estamos vendo no nosso estado simplesmente os estudantes no esquecimento. Nós temos a exemplo disso a Casa dos Estudantes, a Casa do Estudante aqui de Natal, a Casa do Estudante de Caicó, de Mossoró, e que precisa da assistência do governo estadual. E Herói está comprometido com a Casa do Estudante, Herói está comprometido com os grêmios estudantis, as entidades estudantis,
E, enfim, nós iremos trabalhar em parceria com os estudantes do nosso estado, porque nós podemos, de fato, fazer muito mais e melhor para o Rio Grande do Norte e para a educação do nosso estado. Um minuto para a tréplica. O melhor exemplo, a melhor ajuda, vamos assim dizer, para se dar para a juventude desse país é reestruturar toda a estrutura física que está acabada nesse estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, você retoma o espaço escolar para ser um ambiente agradável de motivação. Você começa a construir em cada bairro, em cada município, com as verbas dos impostos que nós pagamos, complexos educacionais e profissionalizantes. Nós podemos construir também complexos desportivos, poliesportivos, para que essa juventude possa desenvolver as suas habilidades motoras, mas ao mesmo tempo possam sonhar em aproveitar essas habilidades para serem grandes atletas, mas mesmo que não sejam, nós temos espaço para praticar o esporte, o lazer, a cultura. Então nós achamos que isso é extremamente positivo, é um gesto de uma demonstração de que nós respeitamos essa juventude e respeitamos e agregamos os seus movimentos sociais durante as suas lutas. Portanto, nós achamos que é possível. Muito obrigado, candidato. Mas a palavra continua com o senhor, porque agora o senhor tem a possibilidade de fazer uma pergunta ou para o professor Carlos Alberto ou para o candidato Breno Queiroga, já que o candidato Freitas Júnior deve ser o último a ser perguntado. Não, vou fazer a pergunta para o professor Carlos Alberto. Professor Carlos Alberto, então o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Professor Carlos Alberto, o senhor é empresário. Gostaria de saber se a cobrança da dívida ativa, em torno de 7 bilhões de reais, das 100 maiores empresas que devem mais, se o senhor vai fazer um esforço de governo para cobrar e trazer todos esses recursos para serem incrementados no orçamento do Estado, para que o Estado possa responder às suas obrigações sociais. Ou se vai fazer como Robson, como Rosalba, como Garibaldi, como Agripino e tantos outros atrás, que passaram uma na cabeça desses aqui e hoje o Estado precisa desses recursos e ainda não os tem. Mas não só são esses governadores, também os administradores municipais, porque muitas empresas também devem aos municípios. Eu faço uma pergunta, tem cabimento o Banco do Brasil dever, a Prefeitura e dever ao Estado, os hotéis, a Coserne, essas grandes empresas que inclusive recebem... Muito obrigado, candidato, por sua pergunta. Candidato Carlos Alberto, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta do candidato Dário. Dário, você tem a certeza que as dívidas que estão inscritas na dívida ativa do Estado serão cobradas? Existem empresas fraudulentas que são criadas para se enriquecer ilicitamente, que se gera uma dívida que é impagável com o Estado, essas pessoas não são donos, são laranjas, e essa dívida fica incobrável. Agora, o Estado tem que ter rapidez na cobrança e tem que contrariar o interesse de privilegiados. Então, a cobrança tem que ser rápida e tem que ser incisiva. Agora, a política de impostos, de cobrança de ICMS no Rio Grande do Norte é extremamente extorsiva para com você, cidadão, porque é você quem paga o ICMS. Você não sabe, mas o empresário, ele recebe o ICMS que você pagou e ele transfere para o governo do Estado. Aqui no Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte é o estado onde se cobra os mais altos impostos do Brasil. Na energia elétrica, nos remédios, no telefone, na cesta básica, nos alimentos, no supermercado, na gasolina, em todos os produtos e serviços que você consome aqui no Rio Grande do Norte, são cobrados as maiores alíquotas do Brasil. Então, o Rio Grande do Norte é onde as pessoas têm o menor poder aquisitivo, porque elas pagam os mais altos impostos. Esse dinheiro está privilegiando alguns, mas é um grande prejuízo para toda a sociedade, porque o poder aquisitivo aqui é muito baixo, prejudicando o comércio e a nossa indústria, que, por exemplo, cresceu 27 vezes menos do que a indústria da Paraíba cresceu nos últimos 15 anos. Candidato Dário, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Professor Carlos Alberto, nós, além de cobrarmos os 7 bilhões da dívida pública, ou da dívida ativa, nós não vamos enviar 13% da receita corrente líquida desse Estado.
para pagamento de juros da dívida pública para o Temer enviar para os banqueiros. Nós também não vamos permitir, como já está assegurado no orçamento que a Assembleia Legislativa aprovou agora para 2019, pagamento das PPPs, ou seja, a fraude, desculpa a palavra, o roubo do pagamento da Arena das Dunas. 150, 180 milhões. Então nós não vamos pagar. Nós vamos botar para engrossar, aumentar o orçamento do Estado para que ele possa investir em segurança, em saúde, em educação, investir no emprego, na juventude. Portanto, a ideia é que esse orçamento ele possa ser engordado, vamos assim dizer, com recolhimento desses recursos que são do Estado, que são impostos que a população paga. Candidato Dário Barbosa, muito obrigado. Candidato professor Carlos Alberto, o senhor tem um minuto para a tréplica. Dário, eu concordo com você a respeito desse aspecto da Arena das Dunas. O Rio Grande do Norte pagou já 500 milhões de reais pela Arena das Dunas, de uma arena que custou menos de 350 milhões de reais para ser construída. Quer dizer, a arena já foi paga. Então, nós temos ainda que pagar, pelo contrato, mais 700 milhões. Você tem a certeza que no governo do professor Carlos Alberto não existirá um centavo pago para a OAS. Nós não temos não vamos ter nenhuma maneira de suportar essa licitação feita de uma forma completamente escandalosa. Houve um conluio de empreiteiras em todo o Brasil e cada cidade brasileira não houve concorrência. E aqui também, só uma empresa participou, disse quanto queria ganhar e cobrou quanto quis. Nós não vamos compactuar com essa pouca vergonha. Candidato professor Carlos Alberto, muito obrigado também ao candidato Dário Barbosa. Professor Carlos Alberto, o senhor tem agora a possibilidade de perguntar ao candidato Breno Queiroga, já que Freitas Júnior foi o primeiro a perguntar. O senhor tem um minuto para a pergunta. Eu queria primeiro lamentar também, Freitas já falou, mas a ausência de 3 candidatos que não estão aqui hoje no debate da UFRN e também não estiveram lá em Mossoró, no debate da UERN. O candidato Robson Faria, o candidato Carlos Eduardo e a candidata Fátima Bezerra. Então, Breno, aqui em Natal, a passagem de ônibus saiu de R$ 2,20 para R$ 3,65. As empresas de ônibus devem ao Estado 74 milhões de reais. Esse dinheiro é do ISS, que não é pago pelas empresas. O que fazer com essa dívida de 74 milhões de reais que as empresas... Qual é a sua sugestão? O que é que a Prefeitura deveria fazer com esses 74 milhões, apesar de nós não sermos candidato a prefeito? O que deveria ser feito pelo prefeito de Natal a respeito dessa dívida? Candidato Breno Queiroga, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Carlos, contrato questionado, né? Já existe até uma provocação do próprio Ministério Público acerca desse contrato, mas a minha postura é de implementação da cobrança da dívida ativa dos municípios. Os municípios têm que ter responsabilidade com suas dívidas, têm que correr atrás dos credores para receber recursos que são necessários à elaboração das suas atividades, escolas, creches, hospitais, enfim. Os municípios têm que correr atrás. No Estado, quando for governador, vamos fortalecer o nosso fisco, né? Inclusive, é interessante que seja dito no debate, é impressionante como os nossos profissionais do Estado do Rio Grande do Norte são competentes e sabem o caminho das pedras para resolver o problema do Estado. Tive uma reunião no Fisco, eles apresentaram uma pauta muito clara e objetiva, inclusive já com a determinação dos softwares, dos sistemas de implementação, que são fundamentais para melhorar a arrecadação do nosso Estado. Mas a arrecadação do Rio Grande do Norte vai ser feita da seguinte maneira: não vamos criar uma taxa a mais, não vamos aumentar um imposto a mais. Vamos ser eficientes na cobrança dos impostos que já existem. E vamos tornar o uso do dinheiro público mais eficiente ainda, para que a gente possa gradativamente reduzir a carga tributária do nosso Estado, que tem expulsado os empreendedores daqui, que tem expulsado os empregos e as oportunidades do nosso Estado. Vamos ser eficientes na cobrança, para que o empreendedor que trabalhe e que pague imposto não seja prejudicado para aquele empreendedor que está trabalhando sem pagar imposto. Vamos organizar a dívida pública do nosso Estado, correr atrás com a nossa Procuradoria reforçada, com a nossa instituição de cobrança, junto com a nossa Secretaria, com o nosso Fisco, para correr atrás de cobrar os recursos que estão aí disponíveis, que a gente tem que correr atrás e
fincar o pé e receber esses recursos das empresas que estiverem devendo ao Estado de forma igualitária para todos. Muito obrigado, candidato Breno Queiroga. Candidato professor Carlos Alberto, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Agora, Breno, imagine, esse dinheiro é cobrado do passageiro de ônibus, inclusive dos nossos estudantes aqui da UFRN e dos estudantes de todo o Estado, né, que usam ônibus nas suas cidades. Não seria mais fácil não cobrar esse ISS das empresas de ônibus, já que elas não estão recolhendo, reduzir o preço da passagem de ônibus em 20 centavos? A passagem de ônibus podia ser 20 centavos mais barata em Natal, ser R$ 3,45, e já que as empresas não vão pagar, é melhor não cobrar do usuário, não é verdade? Então, vamos reduzir o preço das passagens, abrir essa caixa preta, doutor Carlos Eduardo, que foi prefeito aqui de Natal desde o começo do milênio e nunca fez a licitação do transporte público aqui na nossa cidade. Então, se não vai cobrar das empresas, deixe de cobrar dos estudantes e dos trabalhadores 20 centavos na passagem de ônibus. Candidato Breno Queiroga, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Professor Carlos, apesar de ser uma pauta municipal, mas é muito importante realmente. E, de fato, algumas estratégias como essa podem ser implementadas. Mas o que é importante que o cidadão que está assistindo agora em casa pense. Isso é uma prática antiga e ultrapassada da velha política que se instalou nesse Estado há mais de 30 anos. Como é que um prefeito que passa por uma cidade por ano após ano, mandato após mandato, ainda não realizou uma licitação de transporte público para melhorar a qualidade do serviço público de transporte do nosso Estado? Como é que ele não integrou a região metropolitana de Natal, facilitando a integração do comércio do nosso município, facilitando o acesso do cidadão das outras cidades? Tudo isso por culpa, meus amigos, da prática, da velha política que tanto atrapalha o nosso Estado. Nós temos que pensar grande, temos que fazer grande, temos que fazer política nova. Eu faço parte de uma nova geração de políticos que vai mudar essa história do Rio Grande do Norte. Candidato Breno, muito obrigado. Candidato professor Carlos Alberto também, muito obrigado. Candidato Breno Queiroga, o senhor agora tem 1 minuto para fazer sua pergunta ao candidato Freitas Júnior. Candidato Freitas, um dado alarmante da nossa população carcerária deveria ter servido de exemplo e de lição para os governantes que estão aí há 30 anos no nosso Estado. 96% da população carcerária do nosso Estado vem de comunidades socialmente vulneráveis, que não tem escola, que não tem creche, que não tem posto de saúde, que não tem saneamento. 93% não tem o ensino médio, 86% não tem o ensino fundamental. Qual o papel que o senhor acha que as prefeituras, que o poder público tem na segurança nesse momento? Você acha que o caminho para resolver o problema da segurança é apenas a questão da polícia? Você acha que é apenas a questão do fortalecimento do sistema carcerário? Ou você acha que tem uma atuação conjunta a ser feita entre o Estado, entre os municípios, para que o cidadão, especialmente os que moram em comunidades socialmente vulneráveis, sejam atendidos com serviços públicos de qualidade? Candidato Freitas Júnior, o senhor vai ter 1 minuto, então, para a resposta, contados a partir de agora. Obrigado pela pergunta, candidato Breno. Eu fico muito feliz, inclusive, porque fui servidor da extinta Fundação da Criança e do Adolescente. É preciso enfrentar o problema da segurança pública em diversas frentes. A primeira frente é o trabalho ostensivo e preventivo das polícias junto com os municípios no fortalecimento das guardas municipais e a modernização das ações policiais para trabalhar com mais inteligência e menos violência. Depois vem um trabalho investigativo da Polícia Judiciária, que é para municiar o Ministério Público para levar efetivamente a condenação. Após esse processo, aí sim, é necessário que haja realmente o trabalho de reclusão dos indivíduos que realmente precisam ser reclusos e que haja, conforme prevê a Lei de Execução Penal, que haja também o processo de classificação, de separação e que os presídios permaneçam sob controle do Estado, para que o crime organizado não fique de dentro dos presídios comandando facções aqui fora. Depois vem o trabalho de acompanhamento desses indivíduos. Não adianta somente jogar lá, mas é necessário garantir que esses indivíduos que estão reclusos, que eles tenham a oportunidade de voltar a estudar ou até mesmo de serem alfabetizados e de aprenderem uma profissão. Na realidade, todo preso deveria trabalhar, é o que eu defendo e é o que está na lei. No entanto, precisa ser colocado em prática
precisa funcionar. Depois nós temos as experiências das APACs, que tratam os reclusos no sistema de semi-liberdade ou semi-aberto, onde o indivíduo ele tem um acompanhamento e tem uma taxa de 100% de sucesso, onde 100% das pessoas que passam pelas APACs, por essas associações, eles não voltam a cometer crimes e a serem reclusos novamente. Bom, muito obrigado, candidato Freitas Júnior. Seus 2 minutos, no início eu disse 1, mas na verdade eram 2. Candidato Breno Queiroga, agora sim, 1 minuto para a réplica. No nosso governo, o enfrentamento da violência vai ser feito em 3 frentes: polícia ostensiva, polícia judiciária forte, processos robustos para o juiz conseguir manter o bandido preso. Recuperar o nosso sistema carcerário para recuperar o preso quando ele entrar lá. Mas, principalmente, nós vamos atuar fortemente em fornecer educação pública, saúde pública, oportunidade de emprego e renda para o cidadão, para que ele não vá para o mundo do crime. Vamos fechar a porta do mundo do crime, vamos abrir a porta do emprego. Isso com a experiência e a propriedade de quem já fez. Na minha cidade, quando eu fui prefeito, no meu primeiro ano de gestão, a minha creche tinha inglês, informática, tempo integral, merenda premiada, gerei emprego e renda, o dobro dos empregos que na prefeitura, eu gerei fora da prefeitura. Inauguramos 25 obras e com tudo isso, os índices de violência, de consumo de drogas, tudo reduziu e a minha cidade cresceu e prosperou porque a prefeitura foi presente e atuou como deveria atuar com a economia do dinheiro público. Candidato Freitas Júnior, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Depois é necessário que haja um processo de acompanhamento e de reinserção. O Estado não pode abandonar o indivíduo quando ele está numa semi-liberdade, quando ele está num sistema semiaberto. Pelo contrário, o Estado precisa ter um programa de acompanhamento e de gerar oportunidades. E, claro, que principalmente investir em educação, garantir a universalização dos CMEs, a universalização das creches e do Fundamental 1, da educação fundamental, através de parcerias com os municípios, para a gente ter as nossas crianças protegidas, bem alimentadas, as suas mães livres da violência e emancipadas, para que enquanto as nossas crianças estão protegidas nas creches, as mães estejam trabalhando para garantir o futuro delas e dos seus filhos. Candidatos, muito obrigado. Agora vamos para mais um intervalo no debate eleitoral entre os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte, em transmissão simultânea da TV Universitária, Rádio Universitária e também na internet. Nós voltamos em instantes. Estamos apresentando Debate entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Apoio Adorne Sindicato, Sicredi e Caurni.
voltamos a apresentar Debate entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Apoio a Domini Sindicato, Sicredi e Caurni. Voltamos agora para o terceiro bloco do debate entre os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Lembramos que estamos em transmissão simultânea pela TV Universitária, Rádio Universitária 88,9 e também na internet, no YouTube, Facebook e também no portal da UFRN. Este momento vai ser para as perguntas feitas pelos especialistas professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As perguntas serão exibidas em vídeo com duração de até 1 minuto e os candidatos terão 2 minutos para suas respostas. Vamos então realizar o sorteio da primeira pergunta gravada pelos especialistas da UFRN. A primeira pergunta que vai ser feita é a pergunta sobre saneamento básico, feita pelo professor Aldo Dantas. O tema é saneamento básico, o professor Aldo Dantas. Eu vou fazer então o sorteio do candidato que vai responder a esta pergunta. O candidato sorteado foi o candidato Dário Barbosa. Candidato, vamos então acompanhar a pergunta. Boa noite, eu sou o professor Aldo Dantas, do Departamento de Geografia da UFRN, e venho desenvolvendo um trabalho junto a 85 municípios do Rio Grande do Norte, né, para apoio, né, capacitação para a elaboração dos planos municipais de saneamento básico. O principal problema que nós encontramos junto a esses municípios é a questão do planejamento e da gestão, não apenas financeiro, além do apoio técnico que falta muito aos municípios. Como um candidato pretende resolver esse tipo de questão? Candidato Dário Barbosa, o senhor tem 2 minutos. Eu agradeço pela pergunta. Quero deixar claro aqui, a primeira providência nossa é não privatizar a CAERN, que é um instrumento de fortalecimento dessa política que é de obrigação do poder público do Estado. Então, a ideia não é como essa medida provisória que foi emitida pelo governo Temer, onde fragiliza todas as ações de saneamento e todas as ações de distribuição de água e todas as ações que têm a ver com saúde pública, porque tira do monopólio, ou seja, da prerrogativa do Estado e privatiza. Isso significa que muitos municípios, inclusive, pode ser que muitos desses 85 que o professor Aldo se referiu, eles fiquem em situação de saneamento e de água, de acesso à água à população, pior ainda. Então, nosso primeiro compromisso é esse, é não privatizar a CAERN, mantê-la como instrumento público e investir mais ainda dentro daqueles recursos que nós falamos que iremos trazer para dentro do orçamento. A outra questão é que isso deve ser em conjunto o investimento do Estado, mas também fazendo, vamos assim dizer, ações conjuntas com os municípios, para que nós tenhamos as condições, em curto prazo, de todo esse Estado ele está perfeitamente saneado. E nós sabemos que saneamento não é que seja obra subterrânea, mas, acima de tudo, investimento em saneamento significa saúde à população, ou saúde da população de forma preventiva. Portanto, nós entendemos que os investimentos e com essa empresa, juntamente, inclusive com a universidade, nós sempre estamos incluindo desenvolvimento, ciência e tecnologia. E as candidato, muito obrigado, o seu tempo acabou. Eu vou fazer sorteio de mais uma pergunta gravada pelos especialistas aqui da UFRN. A pergunta agora é sobre segurança pública e foi gravada por Ilana Lemos de Paiva. Eu vou sortear agora o nome do candidato que vai responder a pergunta sobre segurança pública da Ilana Lemos de Paiva. O candidato sorteado foi o candidato Heró Bezerra. Candidato, vamos então acompanhar a pergunta.
Olá, eu sou Ilana Paiva, professora do Departamento de Psicologia aqui da UFRN. Candidatos e candidatas. O Mapa da Violência, o Atlas da Violência e diversos outros estudos locais têm mostrado uma escalada da violência aqui no estado do Rio Grande do Norte. Esses estudos mostram que há um extermínio diário de um público bastante específico. São jovens, na sua maioria negros, de bairros periféricos da cidade de Natal e da região metropolitana. São jovens que vivem entre o fogo cruzado. Há a violência do chamado crime organizado, cada vez mais crescente, e muitas vezes da própria polícia, que acaba violando direitos. Diante desse quadro, como pensar uma política de segurança pública articulada entre direito à cidade, de uma população que tem medo de sair às ruas e tem esvaziado os espaços públicos, e uma promoção e proteção dos direitos do público juvenil? Candidato Herói Bezerra, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Professora Ilana Paiva, muito obrigado pela pergunta. Olha, nós temos no nosso plano de governo proposta viável para solucionar e dar exatamente à nossa população a paz, a segurança, e para isso não dá para você caminhar sozinho, então nós precisamos exatamente de uma conjuntura. O governo do estado ele tem que ter sensibilidade, e daí nós estamos buscando, iremos buscar exatamente a integração, a união e a força conjunta com as nossas forças de segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas também iremos buscar também ouvir os setores da sociedade organizada, que são também interessados nessa questão. E nós estamos preocupados notadamente de poder viabilizar uma discussão ampla, porque essa questão é para ser resolvida ontem. E no atual governo está totalmente... O governo que prometeu a segurança fugiu a 2 debates com a Polícia Civil, a Polícia Militar, e Herói compareceu lá. Herói estava lá. E Herói recebeu da Polícia Civil, da Polícia Militar, a pauta, porque eles conhecem, eles sabem, e ali eu me comprometi com a Polícia Civil, a Polícia Militar, e nós temos se comprometido com mais diversos setores para poder aí nós buscarmos as soluções que o povo precisa, o povo merece, e dar exatamente a dignidade, mas sobretudo trazer a paz. E nós estamos aí buscando exatamente, como eu já falei aqui nesse debate, empreender ações que vão trazer exatamente essa busca de solução que vai garantir ao nosso cidadão a paz, vai garantir a segurança, e é uma preocupação nossa. Muito obrigado, candidato Herói Bezerra. Eu vou fazer o sorteio de mais uma pergunta gravada por especialistas aqui da UFRN. Próxima pergunta é sobre educação e vem do Paulo Jales. Sobre educação, do Paulo Jales, a pergunta, eu vou sortear o candidato que vai responder ao Paulo Jales. Sortear aqui, abrir o envelope. O candidato sorteado é o candidato Freitas Júnior. Candidato, vamos acompanhar a pergunta. Olá, sou Paulo Jales, coordenador-geral do DCE do UFRN. E a minha pergunta é: que tipo de política de assistência estudantil estadual o candidato pensa para assegurar a permanência dos discentes nas universidades? E que medidas serão tomadas em relação ao UERN, em vista que a mesma quase teve suas portas fechadas neste último período devido ao descaso? Candidato Freitas Júnior, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Obrigado pela pergunta, Paulo. A UERN tem um papel extremamente importante para interiorizar o conhecimento no Rio Grande do Norte. É a única universidade estadual que nós temos e também possui a sua sede na cidade de Mossoró, que é a cidade mais importante, ou pelo menos a maior cidade do interior do nosso estado. A primeira coisa é trabalhar na UERN as potencialidades, fortalecer os campi da UERN, fortalecer as pós-graduações da UERN, mas, ao mesmo tempo, trabalhar o que a UERN tem de maior potencial. São as licenciaturas e também a interiorização dos cursos de saúde. Nós temos ótimos cursos na área de saúde, como, por exemplo, o curso de enfermagem, o curso de medicina, o curso de direito,
da UERN também é um curso muito bom, assim como o curso de letras é referência nacionalmente. Fortalecer esses cursos e fazer com que a UERN potencialize o seu trabalho, oferecendo consultoria, realizando concursos, realizando a seleção de profissionais, que nós defendemos uma seleção aberta para os cargos de direção e chefia do Estado, que seja realizado pela UERN, de forma que o Estado gaste com a UERN, investindo na UERN, dinheiro que estaria gastando com fundações ou institutos e empresas de fora do Estado do Rio Grande do Norte. Dessa forma, nós teremos condições de firmar parceria, como o trabalho de iniciação científica, o trabalho de iniciação à docência, para incentivar o desenvolvimento dos nossos alunos e, consequentemente, ajudar no custeio das suas despesas acadêmicas. Muito obrigado, candidato Freitas Júnior. Vamos fazer mais um sorteio das perguntas enviadas pelos especialistas aqui da UFRN. A pergunta agora é sobre gestão pública. A pergunta é sobre gestão pública e vem lá da Lindijane de Souza. Gestão pública, Lindijane de Souza. Eu vou agora sortear o candidato que vai responder a esta pergunta. Candidato sorteado foi o candidato professor Carlos Alberto. Professor Carlos Alberto, vamos acompanhar então a pergunta da Lindijane de Souza. Boa noite a todos os candidatos e a candidata. Eu sou a professora Lindijane, do Departamento de Políticas Públicas da UFRN. Considerando que a nossa Constituição Federal completa 30 anos no dia 5 de outubro de 2018, a minha pergunta vai em relação à gestão pública no Brasil. A nossa Constituição, ela inovou a gestão pública no Brasil a partir da descentralização política administrativa e da inserção da sociedade, com a participação social no processo de gestão das políticas públicas. Considerando também que os estados e municípios passaram a demandar quadros qualificados para atuar na gestão pública a partir dos novos instrumentos de gestão estabelecidos pela Constituição. A minha pergunta vai no sentido de entender qual é o seu projeto de gestão pública para o Rio Grande do Norte, especificamente no que tange a profissionalização da gestão pública e a garantia dos direitos assegurados pela Constituição. Professor Carlos Alberto, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Professora Lindijane, nós vamos tratar a gestão pública como ela deve ser tratada, sem participação de apadrinhados políticos dentro da máquina pública. Os servidores estaduais nos entregaram, semana passada, no debate da UERN, uma carta onde eles pedem que os indicados dos partidos políticos não venham para dentro do governo. No nosso governo, não teremos nenhum apadrinhado político dentro da máquina pública. Nós iremos fazer concurso público para recompor todo o nosso efetivo, empoderando os servidores públicos de carreira, os concursados. Os partidos políticos brasileiros, sem exceção, inclusive os últimos que passaram pelo governo federal, aparelharam completamente a máquina pública de apadrinhados políticos. No nosso governo não haverá isso. E eu queria, inclusive, que os outros candidatos assumissem também esse compromisso. Porque, inclusive, até pouco tempo atrás, o próprio Partido dos Trabalhadores estava dentro do governo Robson. Então, essas pessoas ficam no governo trocando votos por apoio político. Então, isso não acontecerá no nosso governo. Segundo, a transparência tem que ser obrigatória. Se ela existisse, a Lava Jato nunca existiria. Mas a transparência tem que ser feita com a presença de observadores sociais, para que as licitações sejam abertas, para que as compras públicas sejam investigadas. Então, não adianta só discurso, tem que ter a prática, empoderar o servidor público de carreira para que ele assuma toda a sua plenitude. Então, nós temos que ter seriedade na gestão. E a nossa ideologia é valorizar o servidor público de carreira para que o Estado seja forte. Candidato professor Carlos Alberto, muito obrigado. Vamos então ao sorteio de mais uma pergunta dos especialistas aqui da UFRN. Agora a pergunta, o tema da pergunta é Cultura e Memória e vem de Everardo Ramos. Cultura e Memória, Everardo Ramos. Agora fazer esse sorteio aqui, o último candidato Breno Queiroga. Vamos só
confirmar, olha só, o candidato Breno Queiroga vai responder a pergunta do Everardo Ramos sobre cultura e memória. Candidato, vamos acompanhar aí na tela. Boa noite, meu nome é Everardo Ramos, eu sou professor da UFRN e estou atualmente na direção do Museu Câmara Cascudo da Universidade também. Os discursos e os documentos oficiais fazem crer que os museus e centros culturais regidos pelo governo do Rio Grande do Norte são espaços vivos e dinâmicos. A realidade, no entanto, mostra que esses espaços estão abandonados, negligenciados e são subaproveitados. Eu gostaria de saber que medidas cada um dos senhores tomará concretamente para mudar essa situação, caso seja eleita governadora ou seja eleito governador do Rio Grande do Norte. Candidato Breno Queiroga, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Professor, vamos estruturar os nossos museus, esses pontos tão importantes, vamos dar utilidade, funcionalidade cada vez mais, vamos aproximar a educação dos nossos museus, trazer o nosso estudante para frequentar mais os museus, facilitar esse fluxo, modernizar a máquina pública, estruturar a estrutura administrativa dos nossos museus para que eles tenham autonomia, que tenham independência, que funcione cada vez mais com segurança, garantir o orçamento para os nossos museus, para a nossa cultura, sermos transparentes nas campanhas, nos programas de concessão de auxílio para as empresas que estão, para as entidades que estão prestando serviços na área de cultura do nosso estado, para que não seja utilizado o dinheiro da cultura com favoritismo. E vamos fazer tudo isso porque nossa campanha, nós não estamos comprando votos, nós nos aliamos com os partidos tradicionais. Nós temos autonomia e independência de implementar todas as mudanças que o Estado do Rio Grande do Norte precisa. Dentre elas, na área da cultura, da mesma forma como vamos fazer em todas as outras unidades de atendimento, valorizando cada vez mais nossos museus, nossa cultura, nosso capital humano e gerando oportunidade, emprego e renda cada vez mais para o cidadão, para o estudante universitário, integrando a universidade cada vez mais com as escolas de ensino infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, para que nós possamos utilizar nossa cultura para o que de fato é importante, que é transferir informação com qualidade para nossas gerações futuras, dedicando cada vez mais orçamentos para essas áreas, para que os nossos museus se aprimorem, cresçam. Eu lembro do museu quando eu era criança, como foi importante aquela visita. E hoje em dia eu vejo com tanta dificuldade as escolas em mandarem seus estudantes para os museus do nosso estado. Vamos aproximar a escola dos museus e garantir orçamento, independência e autonomia para trabalhar. Muito obrigado, candidato Breno Queiroga. É o momento de mais uma pausa no nosso debate eleitoral entre os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte, em transmissão simultânea da TV Universitária, Rádio Universitária 88,9 e também pela internet. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos apresentando Debate entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Apoio Adorni Sindicato, Sicredi e Caurni.
Voltamos a apresentar Debate entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Apoio Adorni Sindicato, Sicredi e Caurni. Estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso debate eleitoral com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte, com transmissão simultânea pela TV Universitária, Rádio Universitária 88,9 e também pela internet, no YouTube, Facebook e também no portal da UFRN. Agora chegou o momento dos candidatos se realizarem suas considerações finais, sempre por meio de sorteio para definir a ordem de fala de cada um. Neste bloco, os candidatos terão 3 minutos. Vamos agora então ao primeiro sorteio para saber qual será o primeiro candidato a fazer as considerações finais. E aqui pelo sorteio, o candidato sorteado é o candidato Heró Bezerra. Candidato, o senhor tem 3 minutos. Quero aqui, prontamente, agradecer à TVU pelo honroso convite, a qual ficamos bastante honrados. Quero também abraçar esse público desta grande emissora e dizer para todo o Rio Grande do Norte que fique alerta, porque nós temos aí uma enxurrada de pesquisas que não condiz com a realidade dos fatos. Nós temos aí pesquisa que é feita com 800 pessoas que não pode responder por mais de 2 milhões de eleitores do Rio Grande do Norte. E eu tenho andado por inúmeras cidades do Rio Grande do Norte. E eu tenho tido o incentivo, o apoio do povo norte rio-grandense. E isso tem me dado a certeza de que estaremos no segundo turno, diferente do que diz os institutos de pesquisa. E nós estamos trabalhando com muito afinco. Temos apresentado as nossas propostas, nossas ideias, e temos apresentado o nosso slogan, que é junta todo mundo e o RN pode dar certo. Nós estamos pregando a união, nós estamos pregando o diálogo, e com isso nós temos trazido inúmeros setores para podermos juntos governar o Rio Grande do Norte. E sabemos que podemos fazer muito mais. E aqui está Heró, que não tem fugido da debate, não tem fugido das audiências, a tantos convites, diferentemente daqueles adversários que pensam estar em primeiro lugar para assumir esse Estado e novamente iludir e enganar o povo do nosso Estado e que aqui nem estão. É importante que o Rio Grande do Norte veja isso. E eu quero dizer, Heró está aqui, candidato a governador, porque está inconformado, como você também está, e nós queremos passar a limpo o Rio Grande do Norte. E eu peço o apoio e vamos nessa caminhada, Heró 28, para nós podermos fazer a diferença política no Rio Grande do Norte e podermos transformar politicamente o nosso Estado. E eu quero convidar você para no dia 7 de outubro, exatamente confirmar aquilo que aqui estou dizendo, que contraria os institutos de pesquisa. Heró no segundo turno. E nós estamos ao lado do general Mourão, vice-presidente da República, e do nosso candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, que também já dispararam e estarão eleitos presidente e vice-presidente da República, e Heró no governo terá a chance de poder fazer muito mais pelo Rio Grande do Norte. Candidato Heró, muito obrigado por suas considerações finais. Vamos então a mais um sorteio, saber qual será o próximo candidato a fazer as considerações finais. Aqui pelo sorteio, o candidato sorteado é o candidato Freitas Júnior. Candidato, o senhor terá 3 minutos a partir de agora. Obrigado a Jadir pela mediação, obrigado à TV Universitária pelo espaço generoso e democrático que nos oportuniza essa noite. E obrigado principalmente a você, meu amigo e minha amiga que acompanha de casa.
Eu sei que o momento é de muita dificuldade. Eles já roubaram a prosperidade que possui o Rio Grande do Norte, um dos estados mais ricos do Brasil, mas que nossa população está cada vez mais pobre, está enfrentando cada vez mais dificuldades, está cada vez mais com as suas oportunidades castradas. Eles já levaram a paz, roubaram a paz da população do Rio Grande do Norte com uma taxa de mais de 2.400 homicídios só no ano passado. Nesse ano continua o número gritante de homicídios em todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte. Mas tem uma coisa que nós não podemos deixar que eles roubem. Nós não podemos deixar que eles roubem os nossos sonhos e a nossa esperança. Nós temos um sonho de mudar o Rio Grande do Norte, de devolver a prosperidade. Quando eu digo que vou fazer com que o poder aquisitivo do cidadão do Rio Grande do Norte aumente, quando eu digo que vou baixar o ICMS para a micro e pequena empresa, que é quem mais gera emprego no Rio Grande do Norte, há muita gente até que duvide, mas quando o governo faz renúncia fiscal para quem gera menos emprego no estado, quando o governo perdoa as dívidas, quando o governo deixa de arrecadar e esse dinheiro é retirado do Rio Grande do Norte, isso empobrece a nossa população. Nós queremos a chance de chegar ao governo do estado do Rio Grande do Norte, baixar a alíquota do ICMS para as micro e pequenas empresas, para que já no início de 2019 você vai chegar num posto de gasolina, você vai chegar em um supermercado, seja aqui no Rio Grande do Norte, ou seja, aqui na capital, ou em qualquer região do estado do Rio Grande do Norte, a gasolina vai estar mais barata, o alimento, o pão, a proteína vai estar mais barata e a nossa população vai ter mais qualidade de vida. É mais dinheiro para cuidar da saúde, é mais dinheiro para viajar, é mais dinheiro para investir nas suas crianças, é mais dinheiro para emancipar as famílias e enriquecer a nossa população. Nós temos um sonho, nós temos um projeto com justiça social, com inclusão social, com combate à violência e com políticas públicas articuladas. E nós precisamos do seu voto para ir ao segundo turno e mudar o jeito de fazer política, mudar o estado do Rio Grande do Norte. Não deixe que as pesquisas votem por você. Muito obrigado, candidato Freitas Júnior. Vamos então a mais um sorteio, saber qual será o próximo candidato a fazer as considerações finais. O candidato sorteado agora é o candidato professor Carlos Alberto. O professor Carlos Alberto terá 3 minutos para fazer as considerações finais, professor. Eu quero agradecer a você, Jadi, a toda a equipe técnica aqui da TV Universitária, da FM Universitária, que organizaram tão bem esse debate aqui na universidade, que é a casa onde eu trabalho há 20 anos. Eu fiz minha graduação aqui em administração, fiz meu mestrado em recursos humanos aqui também e tenho eterna gratidão por isso. Aqui nós temos inúmeros, mas uma grande quantidade de professores e técnicos valorosos que podiam estar no meu lugar sendo candidato a governador. Então essa política nossa tem que mudar. Nós temos que abrir as portas da política para que todas as pessoas possam participar. Não só as pessoas que têm família de políticos, sabe? Nós temos que evoluir na democracia no nosso Rio Grande do Norte. Agora, para você que está aqui nos assistindo até essa hora, já são 10h30 da noite, você ainda está aqui, eu quero dizer o seguinte: o Rio Grande do Norte tem péssimos indicadores econômicos e sociais. Nós temos a terceira pior educação no ensino médio e no Fundamental 2. Isso fica alternando entre o segundo e o terceiro pior. Nós temos o Rio Grande do Norte tem a pior saúde pública do Brasil, atestado pelo IBOP 3 semanas atrás. No Atlas da Violência, o Rio Grande do Norte é o estado mais violento, mas é o estado que mais cobra impostos do cidadão. Aqui é onde a população tem o menor poder aquisitivo, porque esse dinheiro está sendo tirado não só dos pobres e dos trabalhadores, mas está sendo tirado de todos para privilegiar poucas pessoas que mantêm esse estado na pobreza e na miséria. Então eu quero conclamar você, no dia 7 de outubro, faça a sua parte, venha fazer parte de uma mudança dessa velha
tirando essa velha política do poder. Nós precisamos arejar, renovar. Esse estado é rico, ele tem potencial no turismo, na mineração, na agropecuária. Nós temos potencial em granitos e mármores, em pedras ornamentais. Podemos interiorizar o turismo. Então, esse estado é pujante, mas nós precisamos acreditar que é possível fazer a mudança. Sua participação é fundamental em 7 de outubro, acreditando e procurando um caminho para mudar. Não é votando nas mesmas pessoas e nas mesmas famílias que esse estado vai mudar. Você tem a oportunidade de mudar, está nas suas mãos. Escolha uma pessoa que você julga que é preparada, dê o seu voto a ela no primeiro turno. E no segundo turno você vai decidir a melhor opção. Mas no primeiro turno, se você julga um candidato preparado, dê a oportunidade a ele. Muito obrigado e eu espero que seja no professor Carlos Alberto, do PSOL, número 50. Candidato professor Carlos Alberto, muito obrigado por suas considerações finais. Vamos saber então qual será o próximo candidato a fazer as considerações finais pelo sorteio aqui. O candidato é o candidato Breno Queiroga. Candidato, o senhor terá 3 minutos a partir de agora. Boa noite, quero agradecer e parabenizar a toda a equipe da TVU pelo excelente debate que promoveu. Quero começar falando com você, cidadão que está em casa. Te perguntar, você está satisfeito com a situação do nosso estado? Você está satisfeito em morar no estado que hoje é o mais violento desse país? Há 10 anos atrás era o 3º menos violento? Você está satisfeito em morar num estado que tem a pior saúde pública do país? O que tem a 3ª pior educação do ensino médio? Em um estado que o salário dos servidores está atrasado? Que foi sacado o recurso dos aposentados da Previdência? Você está satisfeito em morar nesse estado? Você está satisfeito em morar num estado que 60% das estradas estão em péssimas condições? Que tem o 4º maior número de desocupados? Se você está satisfeito, você continua votando como você sempre votou. Quando a gente faz o que a gente sempre fez, nós obtemos os mesmos resultados. Mas se você quer mudar, meu amigo, nós construímos um projeto de mudança para o nosso estado. Nós construímos uma alternativa nova, segura, responsável e moderna para o nosso Rio Grande do Norte. Nós temos um projeto de modernização da máquina pública, de enxugar a máquina pública onde ela tem que ser organizada, cortando privilégios, regalias, desperdícios, contratos superfaturados, e investir fortemente em saúde, educação, segurança e gerar emprego e oportunidade para o cidadão. Por que nós vamos conseguir fazer isso? Eu não estou comprando a campanha, eu não estou comprando votos, eu não estou gastando milhões, eu não estou fazendo acordões para assumir o mandato. Quando eu assumir esse mandato, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu tenho liberdade e autonomia de meter a caneta e organizar a máquina pública do nosso estado. A velha política já deu o que tinha que dar. Os candidatos que estão na frente nas pesquisas entraram em 87, eu tinha 7 anos de idade. A candidata entrou em 95, eu tinha 15 anos de idade. Em 96, eu estava entrando nessa Universidade Federal do Rio Grande do Norte para ser engenheiro civil desse estado. Em 2013, eu já tinha elaborado mais de 2.000 projetos para o Rio Grande do Norte apenas como engenheiro e já tinha trazido mais de R$1 bilhão para mais de 70 cidades no nosso estado. E para o estado do Rio Grande do Norte também. Assumi uma prefeiturazinha com as piores condições administrativas. Não tinha recurso, não tinha indústria, não tinha royalty, não tinha turismo, lá não tinha nem água. E dentro de um ano eu enxuguei a máquina pública. Tinha 168 carros comissionados, eu deixei com 30. Tinha 15 secretarias, eu deixei com 6. Deixei minha prefeitura eficiente. Construí um banco de projetos estruturantes. Trouxe recursos, mais de 20 milhões para a minha cidade. No meu primeiro ano de gestão, a minha creche tinha inglês, tinha informática, tinha tempo integral. Eu fiz o dever de casa. Eu me preparei para estar aqui. Meu nome é Breno Queiroga, meu número é 77 e sou candidato a governador desse estado. Candidato Breno Queiroga, muito obrigado por suas considerações finais. Então, vamos ao último candidato, que, pela lógica, é o candidato Dário Barbosa, mas vamos aqui só mostrar que, de fato, o candidato Dário Barbosa fará agora as considerações finais. Tem 3 minutos para isso, candidato. Primeiro, nós queremos parabenizar a TVU e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
porque dá oportunidade democraticamente que todos os segmentos do Estado do Rio Grande do Norte, da sociedade, dos trabalhadores, dos pesquisadores, tenham a oportunidade democrática de conhecer os pontos de vista nossos aqui. Cada candidato com o seu programa, o que pretende. Mas também lamentamos por não estarem aqui os dois candidatos, o Carlos Eduardo e o governador Robson, mas também a senadora Fátima Bezerra. Lamentavelmente não vieram aqui para expor o que pensam para uma instituição como essa e uma TV como essa, de grande importância. Mas já governaram juntos, já governaram a prefeitura juntos, já governaram esse estado juntos e já governaram esse país juntos. Então, nós estamos trabalhando a nossa candidatura e a candidatura da candidata a presidente Vera Lúcia, porque nós queremos dar uma tarefa muito maior aos trabalhadores do Rio Grande do Norte, desse país, que é além de votar. Nós queremos que as trabalhadoras, que os trabalhadores votem nos nossos candidatos, em Vera para presidente, em Dário Barbosa para governador. Mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos que a classe trabalhadora faça uma rebelião nesse país. Porque não vai ser através de uma votação, de uma eleição, que nós vamos mudar a estrutura encravada do poder do sistema financeiro dentro desse país. Nós queremos reverter isso só com a pressão popular, com a mobilização, com uma rebelião, é que vamos inverter e nós vamos ter toda essa riqueza, 80% do produto interno bruto e mais de 40% do orçamento geral da União para 2019 comprometidos com o banco. Nós queremos mudar a distribuição e a concentração da água, das terras nesse país e nesse estado, mas tem que ser com a classe trabalhadora, tem que ser com os negros, com as mulheres, com os LGBTs, que fazem parte da nossa classe, para construirmos uma grande rebelião, para nós assumirmos o poder. A elite já governou esse país e governa há muito tempo. Agora, nós estamos dizendo, a tarefa para a classe trabalhadora é governar esse país, porque nós podemos construir riquezas, construímos aviões, construímos materiais, construímos tudo nesse país. E por que nós não podemos governar, se nós somos aqueles que construímos riqueza? E por último, nós queremos convidar todos os trabalhadores para participarmos sábado às 15 horas, aqui no Midway, de um grande movimento do ato que as mulheres estão chamando em todo esse país contra o candidato Bolsonaro. Candidato, muito obrigado, o seu tempo acabou. Candidatos, muito obrigado a todos vocês. Nosso debate termina aqui. Queremos agradecer a presença dos candidatos que gentilmente aceitaram o convite para expor suas ideias e projetos para o Estado e estiveram conosco durante quase 2 horas aqui no estúdio da TV Universitária. Também queremos agradecer a você, telespectador, ouvinte ou internauta, que nos acompanhou durante esse debate. E também a toda a equipe de servidores e bolsistas da TV Universitária, Rádio Universitária, além da Agência de Comunicação da UFRN, que tornaram esse momento possível graças ao esforço de seu dedicado trabalho. O debate realizado hoje é mais um capítulo da tradição da UFRN e dos seus veículos de comunicação em promover o debate público, democrático e plural, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento humano e social do Rio Grande do Norte. Você que está na internet, continue com a nossa programação pela TV digital aberta, canal 5.1 ou na sua operadora de TV por assinatura. No rádio, sintonize a frequência 88,9 MHz. Na internet, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite para você e boas eleições. O FRN, TVU e Universitária FM apresentaram Debate entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte.
Apoio a Domini Sindicato, firme na luta contra os retrocessos. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Caurni, saúde, segurança e tranquilidade há 20 anos. Isso é importante para você.